Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de Node-RED. E na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar o microfone lá nos nossos dashboards no Node-RED, lá naquelas nossas interfaces gráficas. Se você quer acompanhar mais sobre isso, quer aprender um pouco mais sobre interfaces gráficas no Node-RED, nós temos uma série de vídeos aqui no canal que vai mostrar para você desde como criar uma tab, como criar um grupo, até mesmo utilizar os nós de entrada e saída que nós já utilizamos em vários outros vídeos aqui do canal, tá bom? Então vamos nessa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre microfone lá no dashboard, beleza? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Estou aqui com o meu Node-RED. Esse Node-RED está instalado localmente na minha máquina, tá? Por que isso? Porque quando nós utilizamos o microfone, ou como nós utilizamos a webcam, como nós temos em um outro vídeo aqui no canal, eles demandam que o nosso servidor tenha lá a sua segurança SSL implementada, porque senão ele não permite gravação de áudio, nem também tirar foto, tá bom? E quando você está trabalhando localmente, você tem acesso a isso. Lembre-se sempre de colocar SSL nos seus servidores para que você possa ter toda a liberdade para usar microfone, câmera e por aí vai, tá bom? Estou aqui com o meu Node-RED aberto. A primeira coisa que nós precisamos fazer é instalar os nossos microfones aqui no nosso dashboard, tá bom? Como que eu faço isso? Venho aqui no menu sanduíche, vamos dar uma aumentada nessa tela. Manage Palette, Install, e eu vou procurar por esse comando aqui, ó. UI-microfone. Você colocar só micro, ele já aparece, ou mic, ele já aparece, tá bom? Esse cara aqui é o cara que vocês vão instalar. Notem que eu já tenho instalado aqui. Caso você queira ler um pouquinho mais sobre a documentação dele, você pode clicar ali na setinha. Ele fala como se utiliza, o suporte que ele tem aqui em vários tipos de browser, e vocês vão ver algumas necessidades aqui que ele precisa, tá? Outros dão suporte, outros não. Principalmente quando a gente está falando de inteligência artificial até, porque a gente vai conseguir utilizar um pouquinho de inteligência artificial nesse cara. Bom, voltando então aqui, tenho ele instalado. Vamos descer a nossa tela até encontrar os nossos nós de dashboard, né? Ele sempre vai ficar lá junto. E olha eles aqui, ó. O cara que eu vou utilizar é esse cara aqui, ó, chamado de microfone, tá bom, pessoal? Esse cara foi o que eu acabei de instalar. Arrasto ele para a tela e vou deixar ele aqui na sua área de trabalho, tá bom? Vou colocá-lo dentro da minha primeira tab que eu tenho aqui, ó, Casa Fernando e também entrada de dados. Afinal, eu vou fazer uma entrada de informação utilizando ele. Aqui vem algumas variações que são bem legais que a gente pode trabalhar de acordo com a sua necessidade. Você pode falar o que você quer que saia. Se você estiver utilizando um navegador comum, seja ele Chrome, Firefox ou qualquer outro deles, aí tem o Edge também que eu estou utilizando, ele vai liberar o áudio out, tá? Para alguns navegadores, como por exemplo o Edge e o Google Chrome, que tem suporte às ferramentas do Google de Speak to Text, ou até mesmo do Azure de Speak to Text, você vai ter liberado essa versão de Speak Recognition. O que ele faz? Você vai falar e ele vai liberar isso como texto. É bem legal de se utilizar quando nós estamos trabalhando, tá bom? A gente vai ver os dois modelos, tá? Então eu vou colocar aqui como áudio input, é o que eu quero esperar, e ele tem alguns formatos de trabalho, tá? Eu tenho para quando eu clicar, começar a falar e depois eu clicar, ele parar a gravação. Então, quando eu clico, começa a gravar, clico de novo, ele solta. Ou você tem o press to start e release por stop. Então, clico, seguro, falo, solto, ele para de gravar. Os dois nós vamos poder ver aqui funcionando. Eu gosto de utilizar mais esse primeiro, tá? Eu acho ele mais confiável, até porque a gente tem um tempo de gravação que ele se mantém. Então, você não consegue, tipo, ficar clicando e manter por muito tempo. Se não me engano, é de 15 a 20 segundos, tá? Mas, ainda assim, te dá uma boa vantagem de conversação aqui, de acordo com o que você estiver trabalhando no seu projeto. Então, vamos lá? Vou deixar nesse primeiro cara e vou colocar para sair um áudio mesmo, o áudio input, tá bom? Para que eu possa entrar. Máximo de tempo para recording, você pode aumentar ele. É uma vantagem. Só que existe um limite, tá bom? Eu vou deixar aqui, como por exemplo, vou deixar aqui 15 segundos. É o tempo que ele vai me manter gravando aí enquanto eu estou trabalhando, porque senão ele solta o botão, tá? Vou dar um done. Vou trazer aqui também o nosso já conhecido debug, né? Para que a gente veja o que vai sair dele.
e dou um deploy. Olha lá. Vou entrar aqui no meu UI, na nossa setinha aqui, para quem não lembra, a nossa setinha que leva a gente para a nossa interface gráfica. E tá aqui o nosso botão funcionando, né? Vamos testar? É um clique, falo, outro clique, para, tá bom? Olha lá. Bom dia. Voltei aqui no Node-RED, vamos ver o que ele entregou? Olha lá, ó, ele entregou um buffer de áudio. Uma coisa que nós podemos trabalhar aqui, ó, é com o nosso áudio output, ou o nosso play áudio. Vamos ver se vai funcionar? Vou colocar aqui, ó, play áudio. Eu vou falar e ele vai ter que reproduzir esse áudio. Preciso fazer alguma configuração nele? Não, apenas se eu quiser fazer um TTS padrão, tá? Vou dar um done, um deploy. Bom dia. Opa, funcionou. Nossa, eu tô com a voz grossa nesse vídeo. Vamos de novo, ó. Bem-vindos à aula da Experts Flow de Node-RED. Bem-vindos à aula da Experts Flow de Node-RED. Legal, né, pessoal? Conseguimos, então, fazer uma gravação e liberar o áudio de acordo com a nossa necessidade. Olha outra coisa que nós podemos fazer, então, pessoal. A gente está vendo aqui que saiu um buffer. Vamos fazer, então, ele converter isso para texto? Vamos ver o que acontece? Ó, speak to text. E eu vou continuar mantendo aqui, ó, o nosso click on, click off, tá? Vamos nessa. Aqui eu vou manter os 15 segundos. E vamos testar. Vamos ver se esse cara ele vai liberar aqui. Dá o deploy. Bem-vindos à aula da Node-RED Brasil sobre Node-RED. Vamos nessa. Eu acho que ele mudou o idioma. Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Vamos ver se ele, que idioma ele está falando. Era para ter saído em português, mas não sei o que aconteceu. Tem uma coisa que é importante aqui, ó. Já sei, olha aqui, ó. Ele, o meu navegador por padrão, está em inglês. Então, o que eu falo aqui, ele vai traduzir para o inglês. Por isso que ele teve essa conversão, tá? Se você estiver utilizando um navegador em português, ele vai trabalhar. Vamos tentar isso? Eu tenho aqui também o meu Google Chrome, né? Vamos tentar com o meu Google Chrome? Se você tiver com o seu navegador em inglês, as traduções ele vai seguir, porque essa IA está sendo reconhecida em inglês, tá bom? Quando eu estou trabalhando com um navegador em português, como eu estou abrindo aqui o meu Chrome, deixa ele carregar. Opa, carregou. Meu fluxo já está montado. Vamos para a nossa interface gráfica e vamos fazer o teste, né? Bem-vindos à aula de Node-RED da Experts Flow. Aí eu falo... Soltou 2 vezes, sem problema. Olha aqui o que aconteceu, pessoal. Agora, com esse navegador que está convertendo para o português, que o idioma nacional desse navegador está em português, é o idioma que eu estou utilizando nele, eu consigo ter de acordo com a fala que eu lancei. Se eu lançasse em inglês, o outro funcionaria melhor. Lembrando que Speak to Text é sim um tratamento de inteligência artificial. Lembrando que nós temos um vídeo que fala muito sobre Speak to Text aqui no canal. Se eu estiver utilizando um navegador em inglês, ele vai tentar comparar as palavras com as palavras em inglês. Se eu estiver falando em português, ele vai tentar comparar também para tentar encontrar as palavras em inglês, tá bom? O que mais que eu posso fazer aqui? Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é isso. Olha aqui, ó. E notem que ele está fazendo o nosso Speak to Text. Ele está fazendo aqui o reconhecimento. E se eu fizer assim, ó, nós sabemos que o nosso navegador ou o nosso dashboard tem um cara chamado de Audio Out. Olha lá, ó, vou pegar esse cara aqui, ó, Audio Out. E vamos trazer também aqui um text para a gente ver essa saída de informação lá em tempo real. Vou colocar ele aqui na saída de dados e vou falar aqui, ó, texto reconhecido. 2 pontos. No áudio out, eu vou falar para ele que eu quero uma voz em português. Temos aqui a voz do Daniel em português. Então, deploy.
Vamos tentar novamente. Bom dia. Oh, funcionou rápido, né? Quem é você? Por que ele está saindo duas vezes, pessoal? Porque eu tô com dois navegadores abertos. Não podemos esquecer isso, ó. Esse cara aqui também está funcionando e os dois estão falando ao mesmo tempo. Por isso está saindo duas vezes. Se eu fechar esse, ele para também de falar aqui com a gente, tá bom? Voltamos aqui. Agora vamos tentar uma última coisa. Porque vocês precisam conhecer também o Press to Start, Release to Stop. Então, coloco ele aqui, Don't Done, Don't Deploy, e olha lá. Segurei. Bom dia. Soltei. Vamos tentar mais uma coisa. Bem-vindos à nossa aula de Node-RED. Legal, né, pessoal? Opa. Falar duas vezes é muito engraçado. Pessoal, então com esse microfone nós podemos trabalhar diversas coisas. Uma das coisas que eu gosto de fazer e que eu gosto de trabalhar também é traduções simultâneas aqui, ó. Imagina que você quer criar um app de tradução, que você quer falar alguma coisa em outro país, eu fiz muito isso, e você precisa falar alguma coisa e você não sabe como falar aquilo. Eu utilizo esse cara aqui, ó, chamado de Translate. Aí olha o que eu vou fazer. Vou colocar na saída de áudio, vou colocar ele aqui como o meu Translate e vou deixar ele traduzir para inglês. E o meu navegador, eu vou falar que eu quero que ele utilize uma voz em inglês. Olha que legal. Aí você está lá em outro país, está querendo fazer uma aplicação, quer falar com alguém lá e às vezes você não sabe falar o idioma e não tem um problema quanto a isso, você pode aprender com o tempo. Mas você precisa falar, você precisa se comunicar. Em menos de 15 minutinhos, na verdade, em menos de 2 minutos, você cria uma aplicação que faz isso, ó. Preciso ir ao banheiro. Legal, né, pessoal? Vamos tentar uma outra. Vamos tentar assim, ó. Como que eu faço para chegar na avenida principal? Legal, né, pessoal? Conseguimos construir uma aplicação de Translate. Óbvio que nós estamos usando o Google. Óbvio que nós temos aqui alguns atrasos e algumas diferenças na fala. A gente tem isso ainda. Nossa IA para lançar as palavras, ela ainda é meio robótica. A do Google funciona até um pouco melhor, tá? Mas você consegue trabalhar isso de formas incríveis, criando aplicações fantásticas no seu projeto, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse projeto, aprendido um pouco mais a mexer com o microfone dentro do Node-RED. Continua acompanhando a gente aqui no canal, se inscreve, curte as nossas páginas, curte os nossos comentários aqui, comente se quiser. Nós temos também várias redes sociais que você pode nos acompanhar e também nós temos um grupo no Telegram, no qual a gente tem muita gente lá para bater papo, é uma comunidade aberta que você pode trocar experiências e trazer também todos os seus projetos para falar com a gente lá e a gente te ajuda a crescer com isso, tá bom? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e fui!